está aqui no último episódio dessa websérie sobre alergia à proteína do leite de vaca. Hoje a gente vai bater um papo com 3 mulheres que têm filhos que tiveram ou que ainda têm alergia à proteína do leite de vaca e que, de alguma forma, têm a alergia na sua trajetória profissional. Então, eu vou começar aqui me apresentando. Vocês já me conhecem dos outros episódios, eu sou a Mariana Del Bosco, eu sou nutricionista, e hoje eu vou contar que eu sou mãe da Alice e mãe da Isabel, que tiveram alergia à proteína do leite de vaca. A gente tem aqui com a gente também a Adriana Fernandes. A Adriana é mãe do Léo e da Maia, e ela é idealizadora e fundadora da Mandala Comidas Especiais, que é uma empresa que exclui ingredientes com o intuito de incluir pessoas. Esse propósito maravilhoso que ela vai contar para a gente daqui a pouco. Adriana, seja muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada, é uma delícia estar aqui com vocês. Ainda mais depois de tanto tempo na jornada da alergia, né? Verdade, estamos juntas há um tempo já. E a gente está aqui também com a Juliana Jordan. A Juliana é mãe de 2 meninas lindas, da Mila e da Luísa, e ela é de Recife, e ela está aqui para contar para a gente a jornada dela, tanto em casa, com as filhas dela, né, com essa vivência do diagnóstico, da restrição, da experiência com as manifestações, né, de que as filhas dela têm alergia IgE mediada, e ela vai contar também um pouquinho do trabalho que ela faz de mentoria com mães que vivenciam aí em casa o diagnóstico, né, de alergia à proteína do leite de vaca. Ju, muito obrigada por estar aqui com a gente, muito bom ter você. Obrigada eu, Mari, eu que agradeço. Maravilha, então vamos lá, gente, eu vou começar, né, contando aí um pouquinho dessa mini história do começo. Eu sempre trabalhei com nutrição infantil, eu sou formada já há bastante tempo, e eu trabalhava num ambulatório de um hospital, e eu trabalho com escolares, né, então, assim, embora eu sempre atuasse com nutrição infantil, é curioso, mas eu não atendia alergia alimentar, por 3 motivos. O primeiro, porque eu estava nesse ambulatório de escolares, eram crianças mais velhas, né, e a gente sabe que a alergia à proteína do leite de vaca começa ali, né, logo nas primeiras experiências alimentares, embora hoje a gente tenha casos mais persistentes, não era uma coisa tão comum há 20 anos. O segundo motivo é justamente esse, né, o tempo, né, há 20 anos a gente não tinha muitos diagnósticos também, então não era uma coisa que super aparecia na minha prática clínica. E o terceiro motivo é porque eu tenho uma grande amiga que já era colega de faculdade, que desde o começo da carreira já trabalhava com alergia alimentar. Então, quando acontecia de eu ter um caso de um paciente que precisava de uma orientação nesse sentido, era para ela que eu fazia o encaminhamento. Então, eu não tinha essa vivência clínica. Mas isso até a chegada da Alice, há 8 anos, que logo nos primeiros dias de vida teve o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Não foi nenhuma surpresa, porque a gente já tinha uma história familiar, eu tive também, né, alergia ao leite, a minha irmã teve, então a gente já sabia que isso podia acontecer. O fato é que quando a Alice nasceu, essa minha amiga estava escrevendo o primeiro livro dela sobre alergia à proteína do leite de vaca. E aí ela ia escrevendo os capítulos e ia me mandando para eu fazer meio que uma revisão, mas na verdade eu estava ali, era aprendendo tudo. Eu lembro que eu amamentava a Alice com o celular na mão ali e lendo os capítulos e tal. E desde então, né, nunca deixei de estudar sobre esse tema, de me interessar sobre isso. E ao longo desse tempo todo, eu acho que todas essas mudanças, né, que a gente tem também, né, nesse aumento da prevalência e tal, e também, né, a minha experiência de maternidade, não tem como dissociar as duas coisas, mas o que eu queria dizer para vocês é que hoje o meu consultório, no final das contas, é muito mais atendendo famílias que têm alergia alimentar do que famílias que me procuram, né, pensando aí no tratamento da obesidade infantil. É curioso isso, mas nesses últimos anos é exatamente isso que tem acontecido. E uma coisa também que eu acho legal de partilhar com vocês é que eu, nessa jornada aí de mãe de criança com alergia à proteína do leite de vaca, conheci muita gente bacana, assim, conheci muitas mulheres que me inspiraram em muitos aspectos, assim, como pessoa, como mãe, como profissional, e tem muitas histórias, assim, de coisas que eu aprendi naquela época que estão, né, na minha vida até hoje. Muitas receitas que eu fazia, que eu aprendi a fazer ali, coisas que eu não consumia, por exemplo, cuscuz no café da manhã, várias receitas de bolo que eu aprendi ali, que estão, né, na minha casa até hoje. Então, é uma memória bacana que eu tenho de um período
muita mudança, em que a gente precisa se adaptar, em que a gente precisa ter resiliência, mas enfim, né, tem essas histórias boas, tem essas mulheres maravilhosas que me inspiram, e dentre essas mulheres, que eu não vou citar, porque são muitas, e corre o risco de eu esquecer alguém, mas eu tenho uma delas aqui comigo, que é justamente a Adriana, da Mandala, né, que quando eu estava ali tendo essa experiência aí toda com a Alice, ela também estava tendo essa experiência na casa dela com o Léo. Então, Adri, conta um pouquinho pra gente aí, como é que começou a sua história com a alergia alimentar, na tua casa com o Léo, e como é que você chegou na Mandala? Conta pra gente. Bom, então eu sou a Adriana, tenho 47 anos, eu tenho certeza hoje que eu fui uma criança PLV, e a minha mais velha também suave, mas passou desapercebido, eu era aquela criança com bronquite, com asma, sabe, assim, e a minha filha também, a mais velha, ela tem o nariz ruim que nem a mãe, e passou desapercebido. Quando o Léo nasceu, acho que o cansaço do parto, ter a Maia pequena, eu demorei um pouco para entender o que estava acontecendo. Ele vomitava muito, sentia muita dor, dormia muito pouco, mas só o dia que todas as roupas dele foram parar na máquina de lavar, e ele tinha muita roupa, é que eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? E aí fui buscar informação na internet, caí em grupos de mães de APLV, de Facebook, fui atrás de profissionais e descobri que o Léo não só era APLV, mas ele era um alérgico múltiplo. Ele não é mediado, mas ele tinha reações muito severas, com mais de 40 alimentos. Como eu tinha a meta de amamentá-lo, como eu tinha feito com a Maia, eu decidi tirar isso da minha alimentação para que não passasse para o leite materno. E aí, né, toda empoderada, vamos lá fazer a dieta da exclusão. No primeiro mês, você come o arroz com o franguinho grelhado, a abobrinha, o docinho de coco, e tá tudo bem. No segundo mês, você não aguenta mais comer a mesma coisa. E aí eu comecei a mergulhar nessa pesquisa de como é que eu faço isso virar uma torta, como é que eu faço um bolo sem ovo, como é que eu faço, né, para eu variar a minha dieta, sendo que eu tenho tão poucos ingredientes à disposição. E aí eu fui criando receitas, fui criando um caderno, né? Fui criando alternativas, que estava tudo muito bom até eu voltar da licença maternidade a trabalhar. E aí foi enlouquecedor, porque assim, amamenta antes de sair, vai trabalhar, leva a marmita, aí volta, amamenta, e aí passa a madrugada cozinhando, porque não tinha o que comer na rua, não tinha aonde comer com segurança. E tudo que eu queria era ser uma mãe normal, né, que chega em casa e fala assim, hoje eu não estou afim de cozinhar, hoje eu estou cansada, eu quero pegar alguma coisa do meu freezer e esquentar, né? Ou no final de semana, vamos juntar os amigos, vamos juntar a família, eu não ter que cozinhar para ir, que eu pudesse levar alguma coisa já pronta. E isso não existia, né? E essa dor não era só minha, eram de outras famílias com as quais eu estava convivendo ali no universo digital. E nisso me deu a ideia de que talvez isso fosse um negócio, né? Produzir alimentos, não só sem leite, não só sem glúten, mas sem os 8 principais ingredientes alergênicos, que vocês já devem ter falado aí na série, né? Que é o leite, o ovo, soja, o trigo, amendoim, castanhas, peixes e crustáceos. E para garantir a rastreabilidade desse ingrediente, para que de fato não houvesse contaminação cruzada na cozinha, nem no alimento, nem no produto de limpeza, nem na embalagem, nem na roupa do funcionário, uma loucura, a gente criou uma coisa muito louca, mas que permitiu a gente criar essa coisa incrível, que traz um conforto não só para a minha família, mas para todas as famílias que a gente atende hoje, que é de você ter a opção de viver uma vida normal sem se sentir um coitado. Então, você vai numa festa hoje, a coisa mais legal é a gente receber o feedback, né, de uma família que, assim, foi à festa e a criança comeu coxinha, como o resto das crianças comeram, que tem um brownie delicioso para comer, que você vai passar por algum procedimento cirúrgico, você está num hospital, e hoje a gente tem um braço corporativo forte em hospital, companhia aérea, etc., e você vai ter um alimento realmente apto para comer e para seguir com a sua amamentação de modo seguro, né? Enfim, isso traz muita felicidade e tira e mostra que há possibilidade, né? Tira esse lugar de coitado e mostra essa possibilidade. E eu sei que é difícil, às vezes, quando você recebe o diagnóstico, mesmo que seja só a PLV.
né? Porque tá tão na nossa cultura, tudo vai queijo ralado, requeijão, leite condensado, creme de leite. Como é que você vai viver sem isso, né? Parece que o mundo acabou. E não, é super viável. E você vai aprendendo, como a Mari falou, né? Tem tantas outras possibilidades da forma de cozinhar, de comer, e que não é uma gororoba. O pessoal até brinca na mandala, assim, de, você faz comida fit? Eu falo, não. A gente faz coxinha, brownie, estrogonofe, nhoque, né? Porque é essa comida afetiva que ajuda a incluir as pessoas e ajuda a deixar o dia a dia mais leve, mais suave e vai mostrando que tem possibilidade, até porque a gente sabe também que às vezes essa jornada acaba sendo da mãe, né? Às vezes essa mãe não vai ter apoio do próprio parceiro, da família, né? Ou da escola, enfim. Então, a gente vem para ajudar isso e é muito gratificante, assim. É essa alegria de que a gente consegue mostrar que é possível, sim, ter a restrição e estar aí inteira, assim. Dri, a sua trajetória é muito maravilhosa e eu, assim, não canso de ouvir e é curioso que eu me sinto um pouco parte, assim, né? Porque eu vi a Mandala nascer, né? Eu vi a Mandala subir cada degrauzinho aí de crescimento e eu fico super feliz quando um paciente chega no consultório e já me fala, antes de eu indicar, eu vi a Mandala, comprei, experimentei e tal. Então, assim, muito bacana, muito bom ter esses parceiros de jornada, eu acho que isso ajuda a gente demais, e é curioso isso, né, porque muitas vezes a gente fica com o foco ali, muito no que comer, e a gente esquece em quem está ali do nosso lado, né, como comer, como é que a gente está partilhando, como é que está o clima, está tranquilo, está pesado, né, então eu acho que todos esses parceiros que ajudam a gente aí a buscar essa leveza, essa tranquilidade, são nomes que a gente tem que ter ali no bolso, porque vão facilitar essa jornada, né? Então, acho que isso é uma coisa super importante. E aí, falando em facilitar a jornada, eu vou convidar a Ju para contar um pouquinho da jornada dela desde o comecinho e como que ela virou uma facilitadora de jornadas, então. Ju, conta para a gente um pouquinho da sua história. Oi, meninas. Depois da Adri falar, né, meu coração fica fervilhando de felicidade. Eu lembro que eu fui para um congresso, a Adri estava lá servindo várias coisinhas para a gente provar, e eu trouxe um monte de pão de queijo para as minhas filhas aqui em Recife. Elas ficaram loucas, Adri. É muito bom ter você aqui, também de longe, aqui conosco. Então, eu sou a Ju Jordan. Antes de começar a me apresentar e de dizer que eu sou mãe de 2 alérgicas com reações severas, reações IgE-mediadas e também não IgE-mediadas, porque elas fazem aquelas do tipo FPAS, que eu acho que vocês falaram bastante aqui na série, eu costumo contar uma pequena história, que é um pedacinho do que faz parte aqui de nós, né? Porque tem ajuda antes do diagnóstico de alergia e tem ajuda depois do diagnóstico da APLV e de outras alergias também. E faz uns anos, faz mais ou menos 3 anos e meio atrás, estávamos eu, o meu marido e as 2 pequenas indo comemorar um feito profissional do marido, né? Era um domingo, restaurante cheio, e lá vamos nós nos aventurar, vamos comer fora. A minha filha pequena, ela ainda amamentava apenas, porque não tinha nem 6 meses, era só amamentação. A mais velha comia, e ela queria comer o salmão, que é a comida favorita dela, o arroz de brócolis, e ela queria comer também a batatinha salteada no azeite, que até então ela podia comer, tudo ok, só que no restaurante. Quando a gente chegou no restaurante, a gente explicou sobre a alergia, falamos para o garçom, tudo direitinho, passo a passo, né? Mas naquele momento, eu senti que, talvez pela casa estar cheio, o garçom, ele não valorizou muito bem o que eu estava dizendo, né? E ele olhou para a gente, e levou aquele pedido para conversar com o chefe. Quando voltou o prato, ela colocou o primeiro pedaço de batata na boca. Eu não me esqueço, assim, até dos detalhes da camisa, do garçom, do olhar, de tudo. Ela falou assim: mamãe, essa batata tem leite e tem ovo. Quando ela falou isso, gente, dali a instantes começou tudo a passar rápido, assim, muito, muito, muito rápido, né? Então ela começou a ter uma tosse seca, intermitente, assim, que ia e voltava, isso assim, 5 minutos, tá? Para evoluir. Aí começou a ter muita dor de barriga. O meu marido é médico, mas naquele momento ele disse que foi pai, assim, porque ele estava em negação. Ele saiu com ela, eu já estava vendo que era uma reação grave, uma reação anafilática, mas ele, não. Então, ele saiu com ela e ela continuou piorando, a tosse foi se intensificando, ela teve dor de barriga, foi no banheiro, quando ela voltou, a cor da pele estava mudando.
ela foi começando a ficar roxa, a gente se encaminhando para ir para o hospital. A minha mais nova no bebê conforto, aquela correria, ela de repente desmaiou no meu colo, né? Ela desmaiou assim, e a gente aplicou o medicamento de urgência que trouxe ela de volta à vida. A gente tinha um medicamento de urgência, mas a gente demorou para aplicar. A gente tinha muita falta de informação segura na época. E quando a gente chegou no hospital, os próprios profissionais de saúde não entendiam que medicamento era aquele. Como assim? Ela teve uma crise, ela quase morreu, ela está bem aqui, porque ela ficou bem, né? Quando chegou no hospital já estava tudo bem, ninguém viu, quem viu fomos nós. Quando eu voltei no restaurante no dia seguinte para investigar, o próprio dono do restaurante minimizou muito e ele falou palavras duras para mim. Você pode ser louca, né, de ter trazido sua filha aqui no restaurante para comer fora, uma filha tão alérgica, porque eu queria investigar para saber, para debater com um profissional de saúde o que poderia ter acontecido. Será que era soja? Será que era o leite? Será que era ovo? Ela tinha mais do que uma restrição alimentar na época, não era só a PLV. E é importante, assim, como hoje eu vejo, porque hoje eu trabalho como mentora de mães de alérgico, hoje, na prática, eu ajudo a outras famílias que, assim como eu, tem isso na realidade, que tem o apoio de profissionais de saúde, sim, mas que a história de cada família é única e cada história vale a pena ser contada. Então, o diagnóstico é um diagnóstico que muitas vezes é clínico, a maioria das vezes é um diagnóstico que é feito clínico, então a mãe precisa ter essa informação segura, porque normalmente é a mãe que é essa figura de apego que está lá no dia a dia, que está cuidando. Então, se a gente não acolhe essa família, se a gente não diz, mãe, você tem valor, a informação que você traz, esse diário alimentar, tudo que você está aí anotando, se você não tem essa informação segura, você não vai longe, porque um profissional de saúde nenhum na vida vai poder saber de tudo isso que você tem construído na sua casa, na sua tela mental também, sabe? Essas coisas que vão ficando. Eu vejo que ter também esse conhecimento, estudar é importante. A tribo que a Adri e a Mari comentaram, né? Ter pessoas do lado que impulsionam positividade é super importante. Pensar em movimentos que tenham a ver, até dentro dos profissionais de saúde, tem várias linhas de tratamento terapêuticas, então isso também é algo que muitas mães não sabem no começo, então é importante. Dentro do meu trabalho, eu auxilio nisso também. E o principal, fazer com que elas percebam que existe vida, sim, com alergia. Né? Vida gostosa, saudável, vida saborosa. Então, não só através da comidinha, que eu acho que é o primeiro, igual a Adri falou, assim, é o lugar de acolhimento, é o primeiro lugar. Mas também pensar na parte de informação, de acolhimento, não só nessa parte de comidinha, porque a comida é importantíssima, ela aquece a casa, né? Porque não é só a criança alérgica que vai comer o alérgico, vai comer o pai, vai comer a mãe, vai comer todo mundo, e isso faz com que a criança fique, nossa, meu pai tá comendo. As minhas alunas de cursos fazem assim, uau, quando eu comecei a fazer curso com você, Ju, meu marido começou a comer também, porque era a comida da minha filha e a comida da casa. E não, então quando a gente vê que tem essa comida gostosa, então o pilar da comida é muito bom. Mas tem que ter esse pilar do acolhimento também, da informação segura e de pensar que não tem muita diferença. O que existe, sim, é essa falta de disponibilidade de alimentos seguros e de alimentos possíveis, e que, para isso, tem que ter uma rede de apoio forte, né? Que aí eu acho que entra a Adri, entra eu, entram vários profissionais de saúde, porque tem que ter essa tríade, eu sempre falo, né? É família, é sociedade, é profissional de saúde, e também a indústria também pode auxiliar. Então, eu acho que é isso que faz com que a gente consiga respirar, mesmo com alergia alimentar. Ju, foi maravilhoso, assim, agradeço demais você ter partilhado essa história aqui com a gente. Eu acho que ao longo da websérie a gente tinha esse objetivo de trazer informação. Desde aquele primeiro momento, quando a gente tem a suspeita diagnóstica, o que é isso, o que é alergia, a diferença de intolerância à lactose, quanto tempo dura, quais são os sintomas, como é o tratamento. Então a gente foi construindo ao longo, né, dos episódios toda essa jornada. E eu acho muito bom ter terminado essa jornada com esse relato de vocês, que é justamente o viver
com alergia alimentar. Você falou isso, Ju, e eu anotei aqui, né? É possível viver bem, né, com alergia alimentar. Então, é possível ter vivências positivas, é possível que a criança encontre uma referência dentro de casa, com a comida, pertencendo, né, àquela família, com aquilo que aquela família come. Então, essa identificação, né, é muito importante. Então, eu acho que a fala de vocês duas aqui foram falas, assim, muito inspiradoras, e que estão fechando com chave de ouro o propósito dessa websérie, que é levar a informação do diagnóstico ao viver bem com a alergia alimentar. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês duas aqui. Foi uma delícia bater esse papo. E é isso, gente. Muitíssimo, muitíssimo obrigada. Beijo grande. Nós que agradecemos. Um beijo. Obrigada, eu. Foi ótimo.